Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados triviais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Dar início ao nosso culto enquanto o pastor não entra. Bom, vamos fazer uma oração inicial, pedindo orientação ao nosso Deus, que Ele possa estar recebendo nosso culto, nós possamos a cada dia estar aprendendo mais e mais da sua palavra. Peço a missionária Zélia para fazer essa oração. Eu quero saudar os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Oremos. Paizinho querido, Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome para aprender de Ti, ó Pai. Seja com o Teu filho que está dirigindo esse trabalho, seja Teu filho também que vai trazer o estudo, abençoando
tanto o diácono Lindenberg como o pastor Saul, sendo com todos nós que entramos nesta sala, nesta noite, para te prestar este culto que as nossas almas te são devedoras. Te rogamos, Senhor, a tua bênção, a tua graça, a tua direção, o teu infinito amor. Faz resplandecer dos nós a tua glória, ó Pai. Perdoa os nossos pecados de pensamento, palavra, obra, omissão. Passa sobre nós o sangue do Cordeiro, para que possamos, o Santo dos Santos, e bendizer-te na beleza da tua santidade. Ser, Senhor Deus, com o louvor, enfim, com todo o trabalho, seja com todos que aqui estão e com os que ainda hão de entrar, para o louvor da tua glória, que lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Vamos fazer uma leitura devocional, enquanto o pastor consegue se conectar. Então, vou pedir ao pastor Davi Dionísio para fazer a leitura. Pastor? Ok, que texto é, João? 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5. Vamos ler até o 15. Ok. Ausentes do corpo e presentes com o Senhor. É esse? Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, casa feita por mãos eterna, nos céus, e por isso neste tabernáculo gememos, expirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas vestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de ver-vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se
enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros, pois o amor de Cristo nos constrange julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Davi, pela leitura, né? Como já disse, uma leitura devocional. Os irmãos que desejarem, após o culto, devem estudá-lo mais a fundo, né? Eu não sou teólogo, mas creio que nesses 15 versos, né, tem muitas doutrinas, né, que são ensinadas na nossa igreja. Vamos ter mais uma palavra de oração. Depois a palavra está com o pastor Saul. Oremos. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por todos os irmãos que estão aqui, ó Pai, nessa reunião, ó Pai, para aprender mais de Ti. Tu possa, Senhor, nos ensinar através do Teu Filho, ó Pai, aquilo que Ele já estudou previamente, ó Pai, sobre a Tua orientação e da Tua palavra. Pai amado, sede conosco, sede com o pastor, sede com aqueles que ainda hão de entrar, Senhor, sede também pelos aqueles que não vão entrar, Senhor, mas Tu sabes todas as coisas, que eles possam também de outra maneira estarem estudando, ó Pai, e também na Tua presença. É isso que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. A palavra está com o pastor Saul. Amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Eu peço desculpas pelo atraso, mas a tecnologia, quando dá problema, dá mesmo, né? Esse computador eu só uso para esse trabalho, e mesmo assim, quando liguei, ele foi reiniciar, foi instalar tudo de novo. Mas graças a Deus que já está resolvido. Nós vamos retomar, irmãos, o nosso estudo habitual. Gostaria apenas que os irmãos me indicassem se a tela já apareceu aí. Amarelo. Já. Ótimo. Então, queridos, como já é do conhecimento geral dos irmãos, nós estamos na segunda etapa do curso de doutrina cristã. Já fizemos uma primeira etapa até a pergunta 15 e agora nós estamos na segunda etapa. Hoje nós vamos estudar o tema A Aliança da Graça. A Aliança da Graça. É o tema que nós vamos estudar hoje e o nosso texto básico está em Hebreus, capítulo 13, versos de 20 a 21. Eu convido os irmãos para acompanhar a leitura do texto. Hebreus, capítulo 13, versos 20 e 21. Nos diz assim: Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Queridos, que o Senhor aplique ao nosso coração nessa noite a porção da sua palavra que acabamos de ler. Nós vamos orar mais uma vez, pedir para os irmãos acompanhar a oração conosco. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez,
e te rogamos que tu esteja nos abençoando nesse instante em que nos preparamos para estudar a tua palavra. Que tu sejas o nosso instruidor, para que possamos, Senhor, aprender a tua palavra e, acima de tudo, para que possamos colocá-la em prática em nossas vidas. Pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito bem, irmãos. O tema de hoje, como os irmãos já viram e está aí na tela, é a aliança da graça. O texto que resume esse estudo é Hebreus 13, 20. Eu botei 21 ali, mas é só 13, 20, que diz assim: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em tudo, em todo bem, para cumprirdes a sua vontade. Queridos, na parte introdutória, eu gostaria de fazer algum rápido comentário aqui. Muitos pensam que a queda de Adão, que resultou na corrupção de seus descendentes, foi algo que aconteceu frustrando todo o plano que Deus tinha estabelecido. Então, eles creem que Deus começou, após a queda, a arquitetar um plano para solucionar o problema do homem. Dá-se a impressão de que Deus fez uma coisa para consertar aquilo que o homem tinha estragado. É como se Deus, irmãos, estivesse fazendo um remendo na criação para restaurar o homem. Esse estudo procura corrigir algumas distorções desta natureza. Vamos ver neste estudo algumas coisas ligadas ao maravilhoso plano de Deus que ficou sendo conhecido nas Escrituras como aliança da graça ou pacto da graça. Já vimos anteriormente, em outra lição que estudamos a esse respeito, né, acho que é uma lição de escola dominical, nós estudamos que o pacto é um contrato, é um acordo que é celebrado entre partes. Existem privilégios e existe também obrigações dentro deste contexto. Não é? Então, é mais ou menos isto que aconteceu no Pacto da Aliança. É um contrato de Deus que traz benefícios para nós, como veremos no estudo de hoje. No verso 21, o apóstolo Paulo utiliza a palavra aperfeiçoe, ou seja, capacite, providencie todo o necessário, ajuste, prepare. Outras ocorrências da mesma palavra grega são encontradas em outras passagens bíblicas, das quais citaremos Mateus, capítulo 4, verso 21, Gálatas, capítulo 6, verso 1, e 1 Tessalonicenses, capítulo 3, e verso de número 10. No verso 22, encontramos a palavra suporteis, sejam pacientes, e ele fala ali da doutrina e da palavra que ele tem passado para nós resumidamente. Muito bem. Então, esse é o contexto que Paulo traz para nós e fala para nós, e nós vamos explorar esse texto mais adiante um pouco, por isso não vou me ater muito ao texto nesse momento. O breve catecismo, que é o que nós estamos estudando, né? Estamos estudando o breve catecismo, mas quero sempre lembrar os irmãos que nós temos o catecismo maior e temos
a constituição de fé, que traz e completa o assunto como um todo. Muito bem, mas para o nosso estudo aqui especificamente, nós estamos considerando o breve catecismo, que é mais resumido e nos dá uma ideia do que nós precisamos entender a respeito do tema. A pergunta de número 20 diz assim: deixou Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Depois que o homem pecou, Deus deixou que toda a humanidade perecesse para sempre no estado de pecado e miséria? A resposta do breve catecismo é a seguinte: tendo Deus unicamente pela sua boa vontade, desde toda a eternidade, escolhido alguns para a vida eterna, entrou com eles em um pacto de graça para os livrar do estado de pecado e miséria e trazer a um estado de salvação redentor. Muito bem. Aqui, irmãos, estão inseridos muitas lições preciosas para nós, que estão aqui resumidamente colocado no breve catecismo. Muito bem. Então, aí estão as passagens bíblicas que nos trazem o que precisamos entender a respeito desta doutrina, de forma também resumida, como o apóstolo nos disse também que estava resumidamente trazendo para nós a palavra que nós deveríamos suportar. Muito bem. Então, aconselho os irmãos a lerem Efésios 1, Tito 1, Tito 3, João 17, e também, a partir daí, as referências que estas passagens nos encaminham para termos um entendimento mais amplo a esse respeito. Como o homem não podia, de forma alguma, achegar-se a Deus, ou mesmo obedecê-lo, Deus, que conhece e determina tudo, entrou num pacto com os homens para salvá-los. É este pacto que nós vamos estudar hoje. O pacto da graça ou a aliança da graça. Primeiramente, irmãos, vamos ver os destaques do texto básico. O texto básico tem alguns destaques importantes para nós. Como disse aos irmãos, se baseia em Hebreus, capítulo 13, versos 20 e verso de número 21. Paulo já inicia no verso 20, falando que Deus é o autor da paz. Deus é o autor da paz, diz Paulo no verso de número 20. O Deus da paz, diz ele. Aqui temos a descrição de um atributo da natureza de Deus. A paz é associada com o nome de Deus como pertencente à sua natureza. Ou também podemos entender esta expressão como o Deus que traz a paz, que tornou a trazer de entre os mortos a Jesus Cristo, nosso Senhor. Eis o grande milagre da ressurreição. É a complementação da obra de Cristo. Nesta epístola é mencionada muitas vezes a morte de Cristo, mas esta é a única vez que se menciona a sua ressurreição, o grande pastor das ovelhas. Aqui vemos de novo a obra de Jesus
em favor das suas ovelhas. Ele derramou o seu sangue pelas suas ovelhas. É isso que João nos diz no capítulo 10 e no verso de número 11. Ele tornou-se responsável pelas ovelhas que o Pai lhe tinha dado. Não somente morre por elas, mas cuida delas, as alimenta, leva-as a pastos verdejantes, enfim, cuida das suas ovelhas de todas as formas que lhe é peculiar. Pelo sangue da eterna aliança. O derramamento de sangue foi o selo ou o selamento da aliança que ele tinha feito com o Pai na eternidade. É por isso que ela é chamada de aliança eterna. Quando Jesus veio ao mundo, veio para cumprir o trato da aliança eterna. E o Calvário é o selo do pacto eterno. Segundo aspecto, Jesus é a nossa paz. Versículo de número 21. Como o homem pode chegar a cumprir todo o bem, fazendo a vontade de Deus, o que lhe é agradável? A resposta, o próprio versículo a fornece. Jesus. Jesus é a razão e quem nos capacita para essas coisas. O sangue da eterna aliança nos limpou e nos habilitou a essas coisas mencionadas no versículo de número 21. Terceiro aspecto, nós precisamos, irmãos, estudar mais detalhadamente os aspectos doutrinários, ou os destaques doutrinários a respeito desta doutrina. Nós vamos levar muito mais tempo neste item, neste aspecto que vamos destacar agora, do que em todo o estudo. Os destaques doutrinários a respeito do pacto da graça. A ideia de pacto ou aliança inclui um acordo entre duas ou mais pessoas com obrigações e privilégios mútuos, reunidas no mesmo pé de igualdade. Também pode esse pacto ser de natureza semelhante a uma imposição feita pela parte suprema sobre a outra que se considera inferior e a aceita. Assim é que Berkhoff traz a ideia do pacto. Eu vou repetir, irmãos. Eu vou repetir, fazendo uma leitura agora bem mais dinâmica. Esta expressão você encontra em Berkhoff no seu livro de Teologia Sistemática. E ele diz assim: a ideia de pacto ou aliança inclui um acordo entre duas ou mais pessoas com obrigações e privilégios mútuos, reunidas no mesmo pé de igualdade. Também pode esse pacto ser de natureza semelhante a uma imposição feita pela parte suprema sobre a outra que se considera inferior e a aceita. Luiz Berkhoff. Seja como for, há obrigações a serem cumpridas por ambas as partes. Todos os celebrantes do contrato têm direitos e têm obrigações. É a mesma coisa que se aplica com o pacto da nova
aliança. Muito bem, a aliança da graça. Vem então uma pergunta. Teria o homem condições de cumprir qualquer trato com Deus na sua condição de caído? A resposta é um sonoro não. O homem não teria condição de cumprir a sua obrigação no pacto. O homem não pode cumprir qualquer pacto com Deus no que diz respeito à sua salvação, pois ele está num estado deplorável de miséria e de pecado. Já estudamos isso nas perguntas anteriores e em períodos passados. Ora, se o homem está incapacitado, com quem então Deus fez essa aliança? Vou repetir a pergunta, viu? Se o homem está incapacitado e não consegue cumprir um acordo ou uma aliança com Deus, com quem então Deus fez essa aliança? Em primeiro lugar, irmãos, essa aliança é um pacto divino. Esta aliança é um pacto divino. Essa aliança Deus a fez com o seu Filho Jesus Cristo. Observe que o primeiro pacto foi de Deus com Adão. Agora, o pacto de Deus, que foi feito na eternidade, é com Jesus Cristo, o Filho, como nosso representante. Então, este pacto foi celebrado com Jesus Cristo, e não com o homem propriamente dito. Não há nada que eu e você, como homens, podemos fazer para cumprir este pacto. Por isso, Jesus Cristo fez por nós. Por isso, irmãos, este é um pacto divino, e essa aliança Deus a fez com o seu Filho Jesus Cristo. Diante da incapacidade do homem de expiar seus próprios pecados, Deus, na sua sabedoria, fez uma aliança com Jesus para salvar alguns membros da raça caída de Adão. Observe o que eu disse. Alguns membros da raça caída de Adão. Esse pacto é comumente chamado também de pacto da redenção, aliança da graça ou pacto da redenção. Essa aliança que Deus fez com o seu Filho Jesus foi para salvar o pecador do seu estado perdido de pecado e miséria, tirá-lo da escravidão e colocá-lo no seu favor. O Pai e o Filho tomam a decisão comum de salvar a criatura caída. O Pai seria o representante da Trindade, enquanto o Filho seria o representante da raça eleita, mais caída, e o Espírito Santo, o administrador deste pacto na vida do homem. Portanto, você tem uma atuação divina da Trindade neste pacto. As Escrituras mostram que Jesus Cristo veio ao mundo para executar uma tarefa que o Pai lhe tinha entregue. Essa tarefa seria em favor do pecador, ou seja, em favor de mim e de você, em nosso favor. Tudo Jesus fez a mandado do Pai. Podemos ver isso claramente em muitos textos. Vou citar apenas alguns. Se você quiser, pode anotar aí e depois você vai analisar. Nós não vamos ler esses textos aqui,
porque são longos e são muitos. João, capítulo 5, versos 30 e verso 37. João, capítulo 6, verso 38 e 40. João 10, verso 18. João 17, versos 3, 4, 6, 8, 18 e 21. Hebreus, capítulo 10, versos de 7 a 9. Isaías 61, verso 1. Gálatas, capítulo 4, verso 4. 1 João, capítulo 4, versos de 9 e verso 14. E assim, muitos outros textos poderíamos citar, mas estes já são mais do que suficientes para comprovar o entendimento que acabamos de comunicar aos irmãos. Cristo veio ao mundo para realizar a vontade do Pai. A vontade do Pai eram as exigências da aliança que o Pai tinha feito com seu Filho na eternidade. E ele veio cumprir a parte que lhe cabia dentro deste pacto. Deus fez um pacto com seu Filho, porque somente ele era capaz de cumprir. Nós jamais. Todas as exigências e requisitos deste pacto só poderiam ser cumpridos pelo seu Filho Jesus Cristo. Nós somos incapazes. Desde a queda de Adão, nós perdemos a nossa capacidade por completo. Quando, então, Deus fez este pacto com o seu Filho? Essa aliança é um pacto eterno. Portanto, sendo um pacto eterno, essa aliança foi feita na eternidade. É comum as pessoas pensarem que Deus arquitetou o plano da salvação do pecador depois da queda. Mas não é verdade. Deus não faz coisas às pressas para resolver um problema surgido de última hora. Não. Tudo de Deus, tudo que Deus faz é perfeito. Portanto, este pacto já estava feito antes mesmo da queda de Adão, na eternidade. Deus, que conhece e determina todas as coisas, elaborou esse plano de redenção antes da fundação do mundo. Foi o Conselho da Trindade que elaborou esse bendito plano. As três pessoas da Trindade tomaram parte na salvação do pecador. Caros irmãos, sem dúvida nenhuma, o Pai é o originador deste pacto. O Filho é o executor do pacto. E o Espírito Santo é o administrador, como já disse anteriormente. Mas de onde vem essa ideia de que este pacto foi feito na eternidade? Observe, querido, algumas razões. Primeira, a exigência de sangue. O sangue de Jesus, o Filho, foi derramado para cumprir as exigências da aliança. Hebreus, capítulo 13, verso 20, que já foi lido, nós vamos ler novamente, diz assim: ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. É chamado sangue da aliança, sangue da nova aliança, em Mateus capítulo 26, verso 28, em Marcos no capítulo 14, verso 24, e em outros textos também. O sangue é referido como derramado por esta aliança feita na eternidade. Esse sangue da aliança foi conhecido antes da fundação do mundo. É o que nos diz Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versos 19
e 20. Eis, porque essa aliança é eterna. Deus não poderia tê-la com homens, mas a fez com Cristo, o representante deles, o representante dos homens, o nosso representante, que é o Filho eterno de Deus. Portanto, este pacto, embora nos beneficie, ele foi celebrado com Deus, o Pai, e Deus, o Filho, e administrado pelo Espírito Santo. Segunda razão, a origem e agente da redenção. Diz a Escritura que o plano de Deus tem sua origem na eternidade, como já disse, e que Cristo é o grande agente deste propósito. Qual é o propósito? A redenção. Observe a expressão, eternos propósitos que estabeleceu em Cristo, conforme nos diz Paulo em Efésios, no capítulo 3 e no verso de número 11. Eterno propósito estabelecido em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Terceiro aspecto, a duração desta aliança. A aliança da redenção, irmãos, é eterna, porque a Escritura diz que a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Salmo 103, verso 17. E que suas bondades e misericórdias são desde a eternidade. Salmo 25, verso 6. Misericórdia só se entende quando há pecador, quando há culpado. Não tem como você ter misericórdia de quem não tem culpa. Então, a partir do momento que pecamos, somos merecedores de misericórdia. Ou somos passíveis, merecedores não. Vou trocar por passíveis de misericórdia. Você pode ver texto como Isaías 54:8, Jeremias 31:3, e examine o sentido da palavra eterno. É algo que Deus sente desde antes da fundação do mundo. É de eternidade a eternidade. Quarto aspecto, o conhecimento do meio de graça. O Evangelho de Jesus, que é o anúncio das boas novas de salvação, estava guardado com Deus nos tempos eternos e tornou-nos conhecido de nós na plenitude dos tempos, como expressa Paulo em Romanos, no capítulo 16, versos 25 e 26. O plano é eterno, estava pronto, estava preparado, e Deus deu-nos a conhecer no tempo apropriado. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos. Jesus Cristo veio quando todas as coisas estavam colocadas pela vontade do Pai, pela ordem do Pai, para que tudo acontecesse dentro do planejado pelo próprio Deus. Então, em termos de Deus, das suas decisões, não existe nada de improviso, irmãos. Tudo é feito dentro do plano, dentro do planejamento, dentro da vontade de Deus. Quinto, a aliança e eleição para a redenção. A aliança da redenção é eterna, porque eleição e salvação são coisas decididas por Deus na eternidade. Observe as expressões dos versículos que vou citar agora para vocês. Efésios 1:4. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Nós fomos escolhidos, predestinados, destinados à vida eterna antes da fundação do mundo. Portanto, milhares de anos antes da nossa própria existência, Deus já havia nos destinado.
Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15, diz assim: nos escolheu desde o princípio para a salvação. Segundo a Timóteo, capítulo 1, verso 9, diz assim: graça que nos foi dada em Jesus Cristo antes dos tempos eternos. E ainda Tito, capítulo 1, verso 2, que diz assim: esperança de vida eterna que Deus prometeu antes dos tempos eternos. Antes da fundação do mundo, Deus já havia feito a sua escolha. Eis porque Deus fez o pacto da redenção na eternidade, porque tudo está definido desde lá, desde o início dos tempos, desde a eternidade. Em que sentido Deus fez a aliança com os homens? Ora, se a aliança foi feita com Jesus Cristo, em que sentido ele fez a aliança com os homens? É uma pergunta que, às vezes, nós fazemos a nós mesmos, né? Desculpa aqui, irmãos, eu enrolei aqui na passagem da tela. Muito bem. Um pacto de comunicação progressiva. Essa aliança foi comunicada aos homens no decurso da história. Aos poucos, Deus revelou essa aliança a nós, servos seus, aos homens, de modo progressivo, de conformidade com o seu plano. Aquilo que foi feito na eternidade, Deus foi revelando aos pecadores em todas as épocas, da forma e da maneira como ele decidiu. Aqui é que essa aliança passa a chamar-se Aliança da Graça, porque Deus envolveu-se em graça para com os homens. Observe, irmão, o pacto da graça não é outro pacto propriamente, mas uma extensão daquilo que nós chamamos de pacto da redenção. Há um plano completo de Deus para a nossa redenção. O pacto da redenção foi feito entre o Pai e o Filho na eternidade, enquanto o pacto da graça é o pacto da redenção comunicado formalmente aos homens no decurso da história. Deus foi revelando-nos o seu plano da forma que ele escolheu, da forma que ele quis, da forma soberana da sua vontade. Ele escolheu e determinou como nós teríamos conhecimento deste pacto. Logo após a queda do homem, lá no Jardim do Éden, que nós já estudamos, Deus começa, a partir dali, a revelar, pouco a pouco, o pacto firmado com Cristo na eternidade para nossa redenção. Primeiramente, ao povo de Israel e, posteriormente, à sua igreja. Em Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, começamos a descobrir os primeiros ecos deste pacto. Até o tempo de Abraão, nós não temos um estabelecimento formal do pacto da graça. Esse pacto da graça foi comunicado a Abraão em Gênesis, no capítulo 17, versos de 4 a 7, e renovado a Moisés em Êxodo, no capítulo 6 e no verso 5. Com Davi, em 1 Crônicas, capítulo 16, versos 14 a 18 e seguintes. Com Salomão,
em 2 Reis, capítulo 8, verso 23 e seguintes. Foi comunicado a Isaías, conforme capítulo 51, verso 1 e seguintes. E tem profundos ecos em Jeremias e Daniel, conforme Jeremias 14, verso 20 e 21, Daniel, capítulo 9, verso 4 e seguintes. Enfim, todo o Velho Testamento está permeado de promessas da aliança, onde Deus promete ser o Deus deles e o Deus da descendência deles. E seriam o seu povo, conforme vemos em Levítico, capítulo 26, versos 12, verso 45, Ezequiel 14, verso 11, Ezequiel 37, verso 27, e aí vai uma série de outros versículos que nós poderíamos continuar citando muitos outros versículos aqui, irmãos. No Novo Testamento, Maria vê no nascimento do filho a fidelidade de Deus no cumprimento do pacto, ou aliança, conforme Lucas, capítulo 1, verso 50 a 53. Zacarias vê a realização da aliança no seu cântico, conforme Lucas, capítulo 57. Essas exclamações são justas porque Cristo havia nascido, esperado e anunciado como aquele que seria o mediador da aliança, que já era anunciado por Isaías no capítulo 49, versos 8 e verso 9. Jesus é o anjo da aliança, esperado pela fé. Malaquias 3:1. É proclamado mediador da aliança, conforme Hebreus 8:6 e 9:15. É fiador dessa aliança, conforme ainda o mesmo escritor de Hebreus, no capítulo 7, verso 22. Derramou o sangue da aliança, conforme Lucas, capítulo 22, verso 20. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 25. Foi ressuscitado por causa da promessa do pacto. É assim que Lucas escreve em Atos, capítulo 13, versos 32 e 33. A teologia da aliança da graça está continuamente viva no pensamento dos apóstolos e dos discípulos. Ela é o tema central dos primeiros discursos de Pedro depois do dia de Pentecostes, como podemos ver em Atos 2:14 a 41, Atos 3, de 12 a 26. Por todo o Novo Testamento, vemos ecos do pacto. Quando no final dos tempos a nova Jerusalém descer do céu, a presença de Deus e o tabernáculo de Deus serão estabelecidos entre os homens, cumprindo a promessa do pacto. Eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Apocalipse, capítulo 21, verso 3. Este é o último eco da aliança na Escritura. Irmãos, quando a Escritura anuncia a você e a mim a salvação dos seus pecados, é Deus comunicando o seu plano eterno feito com Cristo, o pacto da redenção. É exatamente isso que Deus tem feito conosco no curso da história. Ele tem participado aos homens a sua redenção em Cristo Jesus, dizendo que ele seria o seu Deus e eles, ou seja, nós, seríamos o seu povo. Bem, quem são os beneficiários dessa aliança?
um pacto em favor do homem. Essa aliança foi feita em favor do pecador eleito. Olha o que eu disse. Essa aliança foi feita em favor do pecador eleito. Essa aliança não é para todos os pecadores. Essa aliança só beneficia os pecadores eleitos. Nós vamos estudar a eleição mais adiante, não é? Mas eu queria frisar bem aqui. O pacto da aliança é para os eleitos. Ela só alcança os eleitos. Não é para todos. É tanto que a palavra diz que Jesus Cristo morreu por muitos. Não diz que Jesus Cristo morreu por todos, mas que morreu por muitos. É neste ponto que a coisa fica mais deliciosa ainda. Pedro diz que nós somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade de Deus, o povo de quem Deus prometeu ser Deus. É isso que ele diz, que nós somos aqueles que Deus prometeu que seria o nosso Deus, que nos escolheu, que nos elegeu. O Redentor Jesus veio cumprir as exigências da aliança, morrendo em favor daqueles que o Pai tinha entregue a ele. Nós podemos ver isso claramente em toda a Escritura. Entenda bem. Jesus disse que só venha a ele aqueles que o Pai mandar, aqueles que o Pai deu, aqueles que o Pai entregou a ele para ele cuidar e para ele redimir. Examine com carinho os versículos que eu vou deixar aí para você antes de dormir ver, né? João capítulo 17, versos 2, 6, 9, 12, 14, 16, 19 e 29. Eu disse até mais devagarzinho para você anotar aí, né? Então, aqui nós vemos que Jesus Cristo vai salvar aqueles que foram dados a ele, que foram entregues a ele, para o cuidado dele. Foi por estes que ele morreu. Os redimidos. Jesus veio morrer em favor das suas ovelhas. João capítulo 10, versos 3, 11, 14, de 15 a 17, 27 e 28. Em apenas um capítulo, olha quantas referências Jesus Cristo veio pelas suas ovelhas, contrastando com outras que não eram suas ovelhas, conforme João 10 e 26. Então você vai poder fazer a distinção aí entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. Ele veio para morrer por aqueles que lhes foram dados pelas suas ovelhas. Terceiro aspecto, a igreja. Ele veio em favor da sua igreja. Essa mensagem está em Atos, capítulo 20 e 28, em Efésios, capítulo 5, versos 24 e 25. Somente por sua igreja, seu corpo, é que o sangue da aliança foi derramado. Então, Jesus morreu pela sua igreja. E a sua igreja, irmãos, não são todas as pessoas que estão dentro do templo, não. As suas ovelhas são aqueles escolhidos, são aqueles que o Pai lhe deu, porque não é o ambiente físico da igreja que salva, é o sangue de Cristo, e o sangue de Cristo foi derramado em favor daqueles que o Pai lhe deu. Portanto, em favor de um povo exclusivo. Veio morrer para salvar o seu povo. É o que diz Mateus no capítulo 1 e no verso 21.
E o quinto ponto, que também é meio polêmico, né? O limite da justificação. A justificação tem um limite? Tem. A justificação tem um limite, sim. Jesus Cristo não morreu para salvar todos. Jesus Cristo morreu para salvar alguns. Portanto, a justificação está limitada a estes. Não que o sangue de Cristo não tivesse a capacidade de salvar o mundo inteiro e muito mais, mas porque o Pai escolheu alguns. Por isso é que ele não morreu por todos. Ele morreu por muitos. Então, há um limite. Ele veio para entregar-se pelos eleitos, a quem também justificou. Então, ele morreu pelos eleitos e os justificou com o seu sangue. É isso que Paulo diz em Romanos, no capítulo 8, versos 32 a 35. Jesus tomou sobre si as responsabilidades do seu povo, tornando-se pecado em lugar deles. Conforme Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, a Escritura diz que Jesus tornou-se fiador, responsabilizando-se a pagar pelos pecados do seu povo, assumindo todas as dívidas nossas. Jesus Cristo nos resgatou, pagando a nossa dívida, a dívida daqueles que foram escolhidos, pré-estabelecidos por Deus para a salvação. Não é isso maravilhoso? Os que o Pai lhe tinha dado são aqueles que em amor foram eleitos desde antes da fundação do mundo. É por esses que ele se entregou a si mesmo, cumprindo as exigências da aliança. Mas como eu sei se estou nesta aliança? Bem, se você é crente em Jesus Cristo, essa é a maior evidência. A fé salvadora é a evidência de que você é beneficiário dessa aliança, pois a fé é dos eleitos de Deus. Conforme carta de Paulo a Tito, no capítulo 1 e no verso 1. Você, que é crente, irmãos, exulte. A aliança foi em seu favor. Bendiga ao Senhor por isso. Isso deve ser motivo de seus louvores hoje e sempre. Ore para que Deus aplique a sua aliança da graça ao coração de todo o seu povo. E assim logo veremos cumprido aquela frase tão famosa: o venha o teu reino. Concluindo, queridos, o estudo de hoje, olha as bênçãos da eterna aliança feita entre o Pai e o Filho. Deus não deixa de fazer o bem a nós. No coração sempre haveremos de ser tementes a Deus. Nunca nos apartaremos de Deus, como diz Jeremias no capítulo 32, verso 40. Temos a lei de Deus gravada em nossos corações, conforme Jeremias 31, 33. Temos os nossos pecados perdoados, conforme Jeremias 31, 34. E tantos outros benefícios ainda poderíamos continuar relacionando aqui. Não é maravilhoso ser beneficiário desta aliança? Deus seja louvado por tão grande graça. É mister que nós sejamos reconhecidos e gratos para com Deus por tantas e tão ricas bênçãos. Bendito seja Deus para todo o sempre. Amém. Que Ele nos abençoe, queridos.
E a palavra está com nosso irmão Beguinha. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pastor Davi está ali, eu estou vendo, né? Então, muito bem. Tem gente para responder. Deus abençoe, queridos. Palavra com Beguinha. Amém, pastor. Estão ouvindo? Sim. Amém. Pastor Davi está aí, Alexandre está aí, pastor Sal está aí para responder. Se alguém quiser perguntar... Muito né? bem. Eu vou fazer uma pergunta, pastor. Não sei se vai dar tempo responder, tá certo? Mas eu acho que é tema para outro estudo. Certo. Mas a pergunta é o seguinte: pode alguém ser alcançado por esse pacto e não mudar de vida? Continuar do mesmo jeito, pecando sem freio e ainda participar desse pacto, ter sido alcançado por esse pacto? Beguinha. Pastor Davi quer responder? Nós sabemos que biblicamente não, né? Porque uma das evidências da salvação e da eleição é justamente a busca por uma vida santa e reta diante do Senhor. Não iremos deixar, enquanto aqui estivermos, de cometer pecados, porém, iremos ficar tristes todas as vezes que pecamos. Então, uma das evidências de que nós fomos alcançados por esse pacto antes da fundação do mundo é justamente termos uma vida de busca constante pela santificação, pela santidade, né? Inclusive o texto bíblico diz que nós fomos eleitos para a santificação, né? E outro texto, que é o de Efésios, diz que nós somos eleitos para as boas obras. Muito bem. Só seguindo aí a linha de raciocínio do pastor Davi, não é? É exatamente isso que eu penso, pastor. Agora, é o seguinte, algumas pessoas são alcançadas mais cedo e outras mais tarde, não é? A partir do momento que nós somos alcançados, a vida tem que mudar, não tem jeito. A vida muda. Vamos pegar o exemplo bem prático aqui. O ladrão da cruz. Ambos eram ladrões. O ladrão da cruz não tinha boas obras. O ladrão da cruz era, como a palavra própria já diz, um ladrão, era um bandido, condenado, justamente condenado, e ele reconhece isso, não é? E quando é que ele foi transformado? Ele foi transformado na cruz. Ele não teve tempo de mostrar que mudou de vida, mas ele mudou. Tanto é que ele olha e diz, Senhor, ele repreende primeiro o outro, né, dizendo, tu não temes a Deus nem estando para morrer, não é? Então, assim, a partir do momento que a graça nos alcança, que o evangelho nos alcança, não tem como não mudar de vida. Evidentemente que aquele que diz que vive novidade de vida, mas a vida continua do mesmo jeito, não é? Também existe aqueles que dizem, mas não são. Não são, porque não tem como o evangelho não mudar o homem. Pastor Saul, a paz do Sim. Senhor, desculpa eu lhe interromper, mas eu precisaria só tirar uma dúvida, e aproveitando nada melhor do que o momento, né? Rapidinho, tá? Sim. Sobre essa questão de pecado de estimação e etc. Hoje, inclusive, eu estava conversando com uma colega que é evangélica e a gente estava falando sobre o pecado. Existe o arrependimento e existe o querer em mudar, porque muitas vezes assim, eu tiro por mim, antes, bem no início. Ainda hoje eu tenho muito, mas eu tenho tentado, eu peço a Deus para me ajudar, mas eu dizia assim, Senhor, eu te peço perdão por tal pecado, mas ficava ali ruminando e eu não sabia, assim, que direção tomar. Aí uma vez eu orei e disse assim, Senhor, eu te peço perdão, mas eu quero força para me libertar desse pecado, porque eu estou sendo escravizada por ele. Então, eu acho assim que quando a gente pede, e pede que o Espírito Santo nos liberte,
é como se fosse uma oração reforçada, porque às vezes a gente pede o perdão, quando eu digo a gente, eu refiro a mim, tá? Às vezes eu peço perdão pelo pecado, mas às vezes me pego cometendo quase todos os dias aquele mesmo pecado e digo, eu oro, Senhor, eu te busco, eu vou à tua casa, eu sou dizimista, tal, porque eu tô assim? Aí eu comecei a fazer analogia sobre isso. E eu achava que era impossível deixar alguns tipos de prática, tipo assim, aqueles pecadinhos de estimação, como se diz mesmo, sabe? Uhum. Mas quando eu clamei realmente, pedi a Deus e o Espírito Santo foi me ajudando, eu vi que para Deus nada é impossível. E essa questão, né? E quando a gente clama ao Espírito Santo e a gente verdadeiramente, como o senhor disse aí, pede perdão e o reconhece, a gente consegue sim deixar as práticas antigas e é uma nova criatura. A vida realmente muda, não é? Existe uma diferença entre, assim, no meu entendimento, o pastor Davi pode se pronunciar aí também, Alexandre também sobre isso, né? E outros irmãos, né? Existe uma diferença entre pecado e remorso. Às vezes eu tenho remorso e não arrependimento. Quando eu tenho arrependimento, a minha ação é uma. Quando eu tenho remorso, a minha ação é outra. Não é? Então, é uma diferença. E também não quer dizer que, mesmo a pessoa transformada, ela não comete mais pecado. Não, comete. Porque o pecado está dentro de nós. É tanto que o apóstolo Paulo diz que ele não queria pecar, mas de vez em quando peca. Não é? Agora, nós não podemos ter uma vida pecaminosa. A nossa vida precisa realmente ser mudada. Não é? E quando nós nos arrependemos, nós lutamos para mudar a vida. Mas é uma luta constante, porque a velha natureza está dentro de nós. A nova também. Lutando uma com a outra. E há um provérbio chinês que diz assim, você tem 2 leões dentro de você, que estão lutando. O leão do bem e o leão do mal. Qual é o que vai vencer? Aí ele mesmo responde, ele vai vencer aquele que você alimentar melhor. Não é? Então, assim, nós temos 2 naturezas. Se nós alimentamos a vida espiritual, aquela velha natureza vai enfraquecendo e vai acabar morrendo. Não é? Porque vai ficando enfraquecida. Agora, se eu só tenho remorso e é algo passageiro, eu não vou mudar, vou continuar do mesmo jeito, sempre. Não é? Aí você cai naquele aspecto que diz, o que é que tem? O que é que tem? Todo mundo faz, o que é que tem? Né? E aí é difícil. Não sei se eu consegui responder aí, Dayana. Conseguiu sim, pastor. Obrigada, viu? Obrigado, pastor. Pastor Davi também. Vamos encerrar, né? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mais uma colocação para fazer. E a sua pergunta ficou respondida? Você ficou satisfeito? Ficou, pastor. Ficou, pastor. Realmente é necessário uma vida diferente, né, pastor? Porque isso. Geralmente a gente vai para aqueles pecados extremos, né? Como questão sexual, essa questão de, né, que as pessoas não conseguem se libertar, mas deixamos também de lado o mentiroso, né? O avarento, né? Então, tudo isso é pecado, né? Você diz que é uma nova criatura, mas quanto mais mentiroso, aí fica complicado, né? Fica envergonhando o evangelho, né? Fulano diz que é evangélico, mas não para de mentir, né? E a gente sabe que a consequência de qualquer pecado é a morte, né? Isso. Não importa aí qual seja a consequência aqui nesta terra. Ficou respondido sim, pastor. Okay. Vamos terminar, já que não tem mais nenhuma colocação. E vamos orar. Vamos pedir ao presbítero Jorge Michel para fazer a oração
final. Vamos estar agradecido a Deus pelo estudo desta noite, pelo estudo da tua palavra. Louvamos a Deus pelo que nos tem transmitido esse ensino, vem nos trazendo edificação, vai nos trazendo ensino, que seja conosco, com cada um de nós. Possamos aprender mais da tua palavra, para entendermos melhor, Senhor, as verdades contidas nela. É isso que nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe a todos também, em nome de Jesus. E eu lembro que amanhã temos curso de oração de 19 às 20 horas. Deus abençoe a todos. Oi, Larissa. Paz do Senhor. Oi, Larissa. Larissa, coisa mais linda de Jesus. Ai, Larissa apareceu. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa pra minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele é o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se querer